Boa tarde, galera. Hoje vou começar a live um pouquinho mais cedo, 2 horas mais cedo, né? Que vai ser com o irmão Clinton, quem é Jesus, tá bom? Vai ficar gravada, pessoal que for assistir mais tarde. Vou tentar fazer hoje com o fone, ver se eu consigo. Boa tarde pra quem tá chegando. Muita dúvida aí sobre quem é Jesus. Muita ideia errada, tá ligado? Então vamos esclarecer um pouquinho aqui. Quem quiser aprender um pouco, fica com nós. Faz companhia aí, tá bom? Garanto que vocês não vão se arrepender. Vai ser benção. É sempre bom aprender sobre as coisas do Senhor, né? Ainda mais esse nome, Jesus. Quem é Jesus? Vocês estão me ouvindo? Lohane, hoje é aniversário do teu pai. Parabéns. Deus abençoe aí. Aí, Milton, bem-vindo. Acompanha nós. Rodrigo. Tô ligada. Mano, é ADR ou Adri? Mano, Adri. A paz. Daqui uns dias eu vou te chamar pra uma live, viu, mano? Só eu tenho que ser lá por dezembro ainda. Mudando vidas, que mudem mais vidas, que bênção. Um teólogo batista, bem-vindo. Maurição oficial, bem-vindo. Ah, meus sentimentos, Lohane. Poxa, mas a gente tem Jesus, né? Esse não... Ele tá sempre com a gente, né? Que o Senhor console teu coração aí. Rick Araújo, paz, bem-vindo. Fica com nós aí, cara. Um teólogo batista... Ai, o Clinton. Ai, meu Deus do céu. Perdão, Clinton. É que eu sou lerda, né? Não, eu demorei pra atinar. Eu lembro que eu já tinha visto um teólogo batista. Conhecia de algum lugar. Deixa eu arrumar minha cabeça aqui que já tá entrando. Teólogo não apareceu. Vamos tentar de novo. Sumiu o irmão teólogo. Bora. Manda convite de novo, Clinton. Para entrar. Deixa eu ver. Se agora vai aparecer. Não tá. Ah, agora sim. Bem-vindo, Clinton. Oh, eu demorei para atinar que um teólogo batista era tu. Eu lembrei que eu conheci esse nome de algum lugar, né? Pois é, eu tô aqui, entrei, aí de repente você dá oi, eu falo, pô, oi, sou eu. Será que não ligou uma coisa a outra? Não, Porque eu não liguei. Isso que eu pintei o cabelo de preto, né? Mas eu não assimilei ali. não, o importante é que deu certo. Eu tô ouvindo você bem. Se você estiver me Tá. ouvindo bem, Tô ouvindo se o melhor, pessoal estiver aham. ouvindo bem também, maravilha. Certo, então vamos começar. Quem é Jesus? Vamos repetir, gente, essa live que não ficou salva, né? E é muito importante, porque as pessoas não sabem. Semana passada alguém perguntou na caixinha de pergunta para mim se, se Jesus era Deus, porque para ele, Jesus foi só homem. Jesus perdeu a divindade quando veio para a Terra, tá ligado? Então é muita dúvida, as pessoas têm uma ideia muito errada das coisas. Vamos começar. Jesus como criador e preservador. Tá. Não, só antes de começar, só uma introdução. Da outra vez eu fiz a mesma coisa também. A importância do porquê que a gente tem que entender quem é Jesus, né? E entender quem é Jesus muito além de uma perspectiva religiosa. Porque o que Jesus fez não foi só para a igreja. Jesus veio e ele dividiu a história no meio.
A gente tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Até o meio científico, ateu, ele vai se referir antes de Cristo e depois de Cristo, porque realmente não tem como. Ele veio e é comprovado que ele pisou nessa terra, ele veio nessa terra. Mas a grande questão aqui é saber quem é o Jesus verdadeiro. Porque existem uma infinitude de Jesus. Existem pessoas aí que chamam Jesus de uma coisa, outras chamam Jesus de outra. Existem pessoas que acreditam de fato em um Jesus bem diferente do Jesus da Bíblia. Na religião muçulmana existe Jesus, ele é um profeta. Na religião das Testemunhas de Jeová existe Jesus, ele é um Deus menor. Tá? Então, assim, em todo lugar que nós vamos encontrar pessoas que falam de Jesus, que falam sobre um Jesus, né? E aí a grande questão é quem é esse Jesus? Quem é essa pessoa que se chama Jesus? De nome, Jesus. E aí eu tinha dito na outra vez que Jesus era o nome realmente dele, do homem que veio à Terra, Deus homem. Um nome como o nosso, como João, como Pedro, como José e etc. Então, Jesus era esse nome. Agora, Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo era um título dado a Jesus. Era um título dado a quem ele era, né? O enviado. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Peraí. Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Não? Você tá muda pra mim. Se o pessoal estiver te ouvindo, beleza. Se você estiver me ouvindo, beleza. Não, mas eu tô fazendo leitura labial, não tô conseguindo entender. Não tô ouvindo. Agora tá? Vou tirar. Então. Eu vou sair Isso. E vou voltar. Certo. Aliás, agora eu acho que eu te ouvi. Fala um pouquinho mais alto. Alô, testando som. O seu som tá saindo na parte de cima, que eu escuto quando eu atendo. Ao invés de sair embaixo, tá saindo em cima. Mas eu vou sair e vou voltar. Pera aí. Vou sair e vou voltar. Espera. Certo. Fica aí, gente. Não vamos embora, tá? Vamos ver. Charles, Cláudio, boa tarde, Anderson. Neto, fiquei com nós, Neto. Tá me ouvindo? Agora sim? Certo. Pode continuar. É que estão tentando me ligar aqui no WhatsApp. Ah, tá. Agora, Faz isso na hora que eu tô. Eu vou iniciar as lives. o dia inteiro, nenhuma, nada. Agora me liga, tá de brincadeira. Mas enfim, vamos continuar. Se eu sair é por causa disso, eu só rejeito a ligação e depois eu respondo, tá? Como eu estava dizendo, então, é importante saber quem é a pessoa de Jesus, porque isso tem muito a ver com a nossa vida, tá? Com a nossa devoção, com quem nós somos, com o que nós fazemos. Então, crer no Jesus errado vai implicar em ter uma vida praticando algo errado. É aquele negócio, eu não posso começar pela mentira e achar que o meu fim vai ser a verdade. Eu não posso começar errado e achar que o fim vai dar certo. Né? E não é assim. Então eu preciso crer no Jesus verdadeiro. Você começou com o Jesus criador, né? E aí, 2 textos já logo vem à mente, que é o texto de João 1 e o texto de Colossenses 1. O texto de João 1, colocando Jesus como criador, é importante entender que Jesus ele é Deus na mesma essência que Deus Pai. Por essa razão é que ele é chamado, então, de criador. E 1 João 1 vai dizer exatamente isso, que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito, se não fosse por ele, seria feito. Então, Jesus como criador implica necessariamente que ele tenha o mesmo poder e essência de Deus Pai que foi realizado na criação. E um ponto importante de se ressaltar é que em João 1, logo no começo, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? E o fato de Jesus ser Deus
significa que ele, então, criou o mundo tanto quanto Deus Pai. E aí, quando nós entendemos que a palavra verbo ali é a palavra em grego logos, palavra, significa palavra, nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo. E aí um pouquinho mais à frente diz o seguinte: e disse Deus, haja luz. A expressão e disse Deus é exatamente a palavra de Deus sendo dita. Então nós podemos remeter Jesus Cristo àquele momento da criação em Gênesis 1. O momento em que Deus fala e disse Deus, ou seja, a palavra de Deus vai sair aqui agora. Deus vai falar. Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é a revelação da palavra de Deus. Então, ele estava com Deus na criação, ele é Deus e ele criou o mundo tanto quanto o próprio Deus. E aí, eu creio que a gente vai entrar um pouquinho depois, se for aquelas mesmas perguntas que a gente fez na outra, a gente vai entrar depois na questão de sustentador ou de... Preservador, né? Preservador, isso. Exatamente. E aí, assim, pula ela já, vamos emendar as duas aqui, porque eu creio que as duas estão intimamente ligadas, tá? A ideia de preservador, a ideia de Deus sustentar o mundo existia assim, do jeito que é, as coisas são do jeito que são. A Terra, ela está localizada num lugar que ela não pode, em momento nenhum, estar mais longe nem mais perto do Sol. Se ela está mais perto do Sol, ela queima. Se ela ficar mais longe do Sol, ela deixa de existir vida. Então, a Terra, ela está no lugar exato que ela tem que estar. Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. E Jesus, ele é esse Deus que se preocupou meticulosamente com esse detalhe, de criar todas as coisas da maneira que é. Tudo perfeitamente equilibrado, tudo no seu lugar, as coisas exatamente do jeito que são. E aí o pecado entra no mundo e acaba tentando deturpar essa ordem perfeita criada de Deus. Então Jesus, como sendo o sustentador, sendo aquele que está ali preservando o mundo do jeito que ele é, nós encontramos em Colossenses 1. Colossenses 1, inclusive tem até uma música, se eu não me engano, do Projeto Sola, que se chama Colossenses 1. Eles cantam literalmente o que diz lá em Colossenses 1. Eu vou abrir aqui para a gente ler. São só alguns versículos. Oi? Tu quer cantar? Fica à vontade. Tá? Não, misericórdia. Aí ninguém vai ouvir mais, o pessoal vai sair tudo. Certo. Ó, Colossenses 1,13. O qual, né, falando de Jesus, nos tirou das potestades das trevas. Falando de Deus Pai, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dos mortos, para quem tudo tenha preeminência. Então, é interessante olhar para essa ideia de Jesus como sendo o sustentador, como sendo aquele que mantém o mundo, aquele que cuida do planeta, da terra, da história, do jeitinho que tem que ser, porque isso remete exatamente ao Deus que criou. Ele tanto cria, quanto preserva, quanto vai consumar. Por isso que quando nós olhamos para eventos escatológicos, eventos do fim dos tempos e tudo mais, nós pensamos em Jesus Cristo reinando em poder, em força, porque ele criou o mundo dessa maneira, ele começou tudo dessa maneira, ele começou tudo do nada, não existia mundo, não existia galáxia, não existia universo, e ele criou, simplesmente passou a existir. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, tem que existir uma terra, e criou a terra, e a terra passou a existir. Então, esse mesmo Jesus que criou o mundo, ele consegue preservar todo mundo, ele consegue sustentar todo mundo para que o mundo seja exatamente do jeito que é. Ele é, então, o próprio Deus. Ele é poderoso tanto quanto o próprio Deus, que é o Pai. Certo. Jesus, Salvador. Salvador. A gente vai falar Senhor também ou não? Ai, agora eu não lembro se está nas perguntas aqui, mas provavelmente. Eu não lembro, mas eu lembro que eu juntei os dois também, porque então tá bom. A ideia de Salvador, ela remete realmente a alguém que precisa ser salvo. Quando nós falamos que
o homem precisa de um salvador, é porque o homem precisa ser salvo. Existe uma necessidade, né? E aí é importante passar para o homem essa necessidade. E na ocasião, eu até fiz um paralelo com o evangelismo. Muitas pessoas chegam até os ímpios, até os não crentes, e simplesmente falam: Jesus, ele te ama. Olha, Jesus, ele quer te salvar. Mas as pessoas vão se perguntar: por quê? Me salvar do quê? O que eu tô em perigo? Qual que é meu perigo? Uma vez eu ouvi uma história, e eu vou falar na terceira pessoa porque aconteceu comigo isso, eu vi isso. Mas aconteceu uma história de uma vez uma pessoa foi evangelizar um homossexual. E aí ela chegou até um homossexual e falou assim: olha, Jesus, ele te ama. Ele aceita você do jeito que você é. O homossexual virou para essa pessoa e falou: sério? Ele me ama do jeito que eu sou? Eu não preciso mudar? Eu posso ficar assim, tá tudo bem. Então, naquele momento eu pensei: caramba, olha qual que é a dificuldade de você começar, de você apresentar uma mensagem incorreta, indevida. Porque naquele momento o homossexual, ele entende então que tá tudo bem ele ser pecador e ele continuar pecando da mesma maneira. Não é necessário transformação, não é necessário mudança de vida. Ele pode continuar no pecado dele à vontade. Então, a necessidade de entender que o homem, ele é alguém que necessita de salvação, já então remete à ideia de Salvador. Eu só sei que eu preciso de um Salvador quando eu entendo a necessidade de salvação. Se eu não entendo que eu preciso ser salvo, para que eu preciso de um Salvador? Jesus, ele te salva, mas ele salva do quê? Qual que é o perigo eminente para me salvar? Então, por isso, primeiro de tudo, em um evangelismo, a gente apresenta a condição do homem, a gente tenta mostrar que o homem, ele está perdido, e isso precisa ser mostrado. Depois que você mostra que o homem está perdido, aí você traz, então, a solução para o problema do homem, que é Jesus. O homem está perdido, está condenado, está separado de Deus, por isso é que ele precisa de um Salvador. O homem, ele carece de salvação porque ele está perdido, ele não consegue sozinho chegar até Deus. Mas Deus providenciou um caminho para isso acontecer. E esse caminho é o próprio Jesus. Ele vem ao mundo, ele morre substituindo pessoas na cruz, exatamente para poder salvar essas pessoas. E aí nós clamamos por socorro. Quando nós entendemos a nossa condição e nós vamos até Jesus, qual que é a ideia comum hoje em dia? Quando alguém quer aceitar Jesus, a ideia comum é: você tem que fazer uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida. Você tem que fazer uma oração pedindo para que ele te aceite. Enfim, coisas do tipo. Por quê? Por que pressupõe isso? Porque você necessita de ajuda. Você necessita de socorro. Você necessita de salvação. Então, Jesus... Trancou. Te salvar do inferno e principalmente te salvar dele, porque ele está irado com você. A ira dele está apontando na sua cabeça. Você vive como Salmo 7, versículo 11 e 12. O homem que não se converter dos seus maus caminhos, Deus já está aparelhado, o arco está pronto. É como se o homem vivesse com uma espada sobre a cabeça. A qualquer momento essa espada cai. E no momento em que essa espada cair, é condenação, a menos que essa pessoa seja salva. Então, o principal de tudo é Jesus, ele é o salvador do inferno, ele te salva do inferno, ele te salva da eternidade longe de Deus e, principalmente, ele te salva dele mesmo. Dele mesmo. Ele te salvou dele mesmo, porque a ira dele sobre você era a condenação certa e eterna. E aí eu ia ligar com Senhor, porque quando nós falamos sobre Jesus ser o Salvador, nós temos que falar sobre Senhor também. As pessoas querem muito o Jesus que salva, o Jesus que dá, o Jesus que abençoa, mas elas não querem o Jesus que manda. E o Jesus Senhor é esse. O Jesus Senhor, ele fala, o Senhor sobre o escravo, ele manda e o escravo obedece. Essa é a ideia. Quando nós pensamos sobre Jesus sendo o Senhor, nós estamos partindo da ideia, do pressuposto, da premissa de que ele vai mandar. E pessoas vão obedecer.
Ele vai ordenar e pessoas vão obedecer. Então, se eu tenho Jesus como meu Salvador, mas eu não quero Jesus como meu Senhor, aí é um perigo, aí é complicado. Porque eu tô querendo Jesus me abençoando, mas eu não quero nem saber o que Jesus manda para mim, eu não quero nem saber se ele me ordena a obedecer, se ele me ordena a amar, se ele me ordena a perdoar. Eu quero só receber as bênçãos, eu quero só receber a salvação, eu quero só receber o que é bom. E na verdade o Jesus Senhor é o Jesus que ele tem escravos. Nós somos escravos de Cristo, tá? E algumas pessoas têm dificuldade com a ideia de escravo, né? Não, eu sou servo, não sou escravo. É a mesma coisa. A palavra grega para servo e para escravo é a mesma, é literalmente a mesma palavra, tá? Jesus como sendo o Senhor e Jesus como sendo o Salvador são coisas que estão intimamente ligadas. Se eu o tenho como Senhor e como Salvador, aí eu entendi que ele me salvou, que ele me livrou da condenação e agora eu tenho que obedecer. Então uma coisa está intimamente ligada à outra. Certo. Jesus Messias. Não estou te ouvindo. Jesus como Messias. Messias. Tá ouvindo bem baixinho, mas deu para ouvir. Olha a leitura labial. Messias, então, como eu tinha dito no começo, Jesus é o nome. Tá? O nome de Jesus é como se fosse um nome comum. Nosso nome João, Pedro, Paulo, José, Rafael, etc. Enfim, esse tipo de coisa é exatamente um nome que Jesus foi registrado no cartório da época. Esse é o nome dele. Agora, Cristo é o título que ele recebeu por ser o Messias. No Novo Testamento a gente vê Cristo e no Antigo Testamento nós lemos Messias, ou nós lemos o Prometido, enfim, coisas do tipo. Tá? Então, quando nós olhamos para Jesus como Messias, nós estamos olhando para Jesus como sendo aquele que foi prometido no Antigo Testamento para um fim no Novo Testamento. Nós olhamos para Jesus Cristo como sendo um cumprimento de profecias desde o Antigo Testamento, e aí a gente vê a primeira profecia de Jesus lá em Gênesis 3,15, logo depois que o homem cai, que o homem peca, que o homem desobedece à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí depois disso a gente tem uma promessa. Ele fala para a serpente, olha, vai chegar um dia em que o descendente da mulher, ele vai pisar na sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. A ideia é o quê? Vai vir alguém da linhagem da mulher, da linhagem de Eva, ou seja, alguém humano, para poder salvar essas pessoas. Com o tempo, a revelação bíblica ela é progressiva. Então, a gente vê que em Isaías as coisas são um pouco mais claras do que em Gênesis. A gente vê que o plano da redenção está um pouco mais claro em Isaías do que está em Êxodo, em Isaías do que está em Levítico, porque a revelação é progressiva. Conforme o tempo passa, Deus ele vai se revelando cada vez mais. Por isso que no Novo Testamento a gente tem o ápice da revelação. No Novo Testamento, Jesus ele revela que o plano de salvar pessoas era eterno. E no Antigo Testamento ninguém sabia disso. As pessoas não tinham conhecimento desse plano. Então, Jesus Cristo como sendo Messias é o cumprimento dessa profecia. E aí, conforme o tempo vai passando, isso vai sendo mostrado. Por exemplo, Miqueias vai dizer que o Salvador, ele viria de Belém. Ele foi específico que ele viria de Belém. Isaías, ele vai colocar, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele vai usar toda aquela profecia sobre quem seria esse Messias, esse prometido. Então, o que nós temos no Novo Testamento, o cumprimento de Jesus, é exatamente ele como sendo aquele que foi profetizado antes. Ele foi profetizado ao longo da história, os profetas falaram dele, os profetas abriram a boca para poder falar que um dia alguém viria salvar o povo, e no Novo Testamento isso se cumpre. Isaías, se você ler Isaías e você ler os evangelhos, você vai ver que é muita coisa paralela, é muita coisa junta, é muita coisa se cumprindo. E Jesus fazia muito isso. Nos evangelhos, Jesus pega e fala, e hoje se cumpriu o que foi profetizado pelo profeta Isaías, tal. Isaías 6, Isaías 9, Isaías 2, vários textos foram cumpridos cabalmente em Jesus. Então, olhando para essa ideia de Jesus como Messias, a gente olha para Jesus como sendo o cumprimento de uma promessa. Jesus ele é o escolhido para poder cumprir essa promessa de salvar o povo. Já era profetizado no Antigo Testamento, se cumpre no Novo, e hoje a gente tem uma fé, hoje, 2021, nós cremos em algo que aconteceu lá atrás. Os irmãos do Antigo Testamento criam nesse Messias com uma fé no futuro.
Então, no fim das contas, todos foram salvos da mesma maneira, pela graça mediante a fé, nesse Messias. A diferença é que no Antigo Testamento eles não sabiam o nome, eles não sabiam muitas coisas. Hoje nós sabemos o nome, nós sabemos de onde ele veio, nós sabemos detalhes sobre isso, mas ainda assim é sempre pela fé. Se não for pela fé no Messias, não tem como ter salvação. Então Jesus como Messias é esse. Certo. E filho do homem? Filho do homem. Depois a gente vai falar também sobre filho de Davi e filho de Deus. Uhum. Tá, tentando lembrar aqui. Filho do homem e filho de Davi são praticamente ligados, tá? A ideia, mas a gente vai explicar separado aqui para entender de maneira didática. O filho do homem, ele é chamado filho do homem por Ezequiel, ele é chamado filho do homem nos evangelhos, e a ideia de Jesus como sendo o filho do homem remete a Jesus tendo uma natureza humana, tá? Um homem, ele não pode salvar outro homem pela condição de pecador. Só que como que alguém vai se apresentar diante de Deus não sendo homem? Então Jesus, ele vem ao mundo, ele se faz carne, tá? Ele abre mão, e é o que Paulo vai dizer em Filipenses, ele se esvazia de si mesmo, né, da glória dele, o autoesvaziamento de Jesus, e isso não significa que ele deixa de ser Deus, porque é impossível. Se alguém deixa de ser Deus, nunca foi. Essa é a ideia. Então, ele vem ao mundo sendo Deus, mas ele abre mão dos atributos divinos e só divinos. Ele passa, então, a ter uma natureza humana. Ele nasce de uma mulher, ele é gerado, ele é consumado ali na barriga. O Espírito Santo é quem faz essa obra de gestação, e aí ele teve todos os meses ali, como todo bebê normal teve. Ele esteve na barriga de Maria, ele passou um tempo ali para poder ser desenvolvido, ele nasceu um bebê, ele se alimentava, ele comia comida, ele tomava leite, muito provavelmente. Então, Jesus, ele vem como homem exatamente porque nós estamos em uma condição de homem. Então, ele vai se apresentar diante de Deus no nosso lugar, sendo homem. E, ao mesmo tempo, ele vai se apresentar no nosso lugar sendo Deus. Ele é tanto homem quanto Deus. Não significa que uma separação de natureza. Em um único ser, em uma única mente, nós temos duas mentes. Em um único homem, nós temos Deus e nós temos homem. Um único ser. Então, ele se apresenta diante de Deus como sendo homem, por isso, então, é substituição, é ele no nosso lugar. Eu sou homem, eu sou um ser humano. Jesus, ele vem, então, ele é um ser humano e ele se apresenta diante de Deus como um ser humano. Mas, na mesma medida em que ele é um ser humano, nós sabemos que um homem não pode salvar outro homem. Nós sabemos que é impossível que um homem salve outro homem, mas ele é Deus. Então, se ele é Deus e ele é homem, ele tem todas as condições para poder salvar o ser humano do pecado. Ele tem todas as condições para se apresentar diante de Deus como advogado. Olha, eu estou aqui, eu sou 100% Deus, eu sou 100% homem, então eu estou absolvendo dos pecados todos estes. E aí ele tem a lista dos nomes dos eleitos. Tá? Mas, basicamente, Jesus Cristo, como sendo filho do homem, é a natureza humana. Jesus Cristo, sendo filho de Deus, ele é o próprio Deus, tá? E aí, quando nós pensamos em filho de Davi, eu deixei por último aqui, porque Deus, ele vai fazer uma coisa, e ele faz uma coisa de maneira muito inteligente. As pessoas, na nossa cabeça limitada, humana, a gente pensa o seguinte: o Superman, ele é super poderoso, ele é super forte, né? Então, como é que o Superman vai resolver as coisas? Ele chega lá e arrebenta, e mata o cara, e transforma, faz o cara virar pó, e raio laser nele e tudo. Mas não, Deus, ele é inteligente, ele faz as coisas de maneira ordenada, de maneira natural, de maneira cronológica. Então, ele inicia um povo, tá? Ele tira Abraão do meio do povo idólatra que ele estava, e a partir de Abraão, ele constrói uma nação. E essa nação que vem a partir de Abraão é uma nação que ele vai passar de geração em geração até chegar num homem que será Davi. E Davi, sendo um rei, ele vai ser então a tipificação de quem é Jesus. Então, a gente vê Deus construindo todo um plano natural. As coisas estavam acontecendo diante dos olhos do povo. O povo estava vendo Israel vencer batalhas, Israel conquistar cidades, Israel vencer, Israel prosperar. E o povo vendo diante dos próprios olhos. E Deus era quem estava fazendo aquilo. Então, Deus, ele arquiteta tudo isso. Tá? Ele move pessoas, ele coloca as pessoas exatas na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus,
para que lá na frente a gente tenha Maria dando à luz a Jesus. Detalhe, Raabe, a prostituta, ela é uma gentil. Ela não fazia parte, teoricamente, da linhagem. E ela é colocada lá na linhagem de Jesus, como sendo alguém de quem Jesus descendeu. Então Deus, ele usa o mundo, ele usa a história, ele usa as coisas para culminar no nascimento de Jesus. Então, Jesus, como sendo filho de Davi, é porque ele veio de Davi. A linhagem de Jesus é de Davi. Davi, meu pai. Em que sentido Davi é pai de Jesus? Em que sentido Davi é pai dos judeus? No sentido de que ele veio dessa mesma linhagem. Deus, olha só, Deus, ele se preocupou exatamente com o lugar que Jesus ia sair. Ele se preocupou a linhagem que Jesus teria, com detalhe, com nome. Ele não deixou as coisas acontecerem e falar, agora vem Jesus. Não, ele foi trabalhando tanto no começo quanto no meio até o fim, que é o nascimento de Jesus. Então, Jesus, como sendo filho de Davi, é aquele que vem da linhagem de Davi, é aquele que descendeu de Davi. E Davi, como eu falei, foi um exemplo para que o povo visse um rei. E aí esse rei, então, Jesus, ele é esse rei, ele é chamado de Rei dos Reis, tá? Ele é chamado de Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele é visto como rei, tá? E ele é filho de Davi nesse sentido. Davi era rei, Jesus é rei. Então, por descender, por ser alguém que descende do trono, ele é tanto rei quanto Davi. O problema foi que os judeus não entenderam a ideia de rei. Eles acharam que Jesus seria o rei que vinha dominando tudo e devastando cidades e conquistando cidades. Não, não é esse reinado. O reino de Jesus não é deste mundo. É isso que ele mesmo... E aí? Jesus é Senhor, já falou, né? Não. Agora eu achei, Jesus é Senhor. Certo. Verbo. O verbo foi aquilo que eu tinha falado, né? Sobre ele ser o criador, o logos, né? A palavra grega ali no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, ali é o logos, né? Jesus, ele é o logos de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Na ideia exatamente do quê? Que quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos o que está revelado na Escritura, a gente vai automaticamente entender que ali está falando de Jesus. Não é, e aí um erro que muitas pessoas caem, não é que tudo no Antigo Testamento fala de Jesus. Não, mas tudo faz parte da história de Jesus. A gente não pode ir para o Antigo Testamento e ficar procurando Jesus em cada coisinha, em cada palavra. Algumas coisas do Antigo Testamento fazem parte da história, é só uma história daquele momento ali que ia remeter um futuro, ia culminar, sei lá, na história, no nascimento de Jesus, enfim. Mas é algo que aconteceu ali. Não necessariamente fala de Jesus. Então, Jesus, como sendo a palavra, significa que hoje nós temos a Bíblia em mãos, nós temos 66 livros ali inspirados, canônicos, e a partir desses livros nós conseguimos enxergar a história de Jesus e Jesus da história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é a palavra de Deus nesse sentido. Hebreus 1, versículo 1 vai dizer que antes, no começo, Deus falou de muitas formas para os profetas, em sonhos, em revelações e tudo, mas hoje ele nos fala pelo Filho. Em que sentido? Hoje a gente tem a palavra dele revelada, trazida, que vai nortear e direcionar a nossa vida. Jesus, ele é revelado nessa palavra, ele é mostrado nessa palavra. Então, a partir disso, nós temos Jesus Cristo como sendo a palavra de Deus. Isso não significa que Jesus é a Bíblia, tá? Que muita gente fala, então Jesus é a Bíblia. Não, Jesus não é a Bíblia. A Bíblia fala tanto da história de Jesus, quanto do Jesus da história. E é isso. Certo. Jesus Emanuel. Emanuel vai aparecer lá na profecia de Isaías, quando ele vai falar que Jesus é o Deus conosco, né? E ele está falando exatamente sobre Jesus, é uma profecia sobre o Deus que viria, e ele vem falar que Jesus, ele é o Deus conosco, um Deus presente. E aí a gente vê a confirmação disso em vários outros lugares do Evangelho, mas aonde eu vejo isso com mais clareza é na grande comissão. Quando Jesus está diante dos discípulos, ele fala, agora vocês vão, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, a garantia, a certeza de que Jesus é um Deus presente, um Deus que age na história do lado ali, ó, presencialmente, na tua frente, no teu lado, atrás de você, diante da tua cabeça, diante dos teus braços, onde você... É esse Jesus que foi profetizado lá atrás e que hoje ele está conosco.
a ideia de Deus conosco, de Emanuel, Jesus sendo um Deus perto, não um Deus distante, é exatamente também o que Jeremias vai falar. Jeremias ele faz uma pergunta: acaso o Senhor também não é, o Senhor não é Deus de perto, tanto Deus de perto quanto Deus de longe? Acaso o Senhor não é um Deus que está aqui, mas ao mesmo tempo o Senhor é um Deus tão longe, tão grande? E aí na outra live, quando nós fizemos, eu falei para você que a gente separa na teologia em duas formas, que é a imanência de Deus e a transcendência de Deus. Por que transcendência? Porque ele transcende. Deus é um ser muito grande, ele não cabe na nossa cabeça. Ele não cabe no raciocínio humano, ele está além. Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ele está além. Mas ao mesmo tempo, ele é um Deus presente. Então, ele é um Deus imanente. O que acontece? Ele é um Deus que fala, que age na história. Hoje aqui, no dia de hoje, século 21, hoje, ele está agindo aqui hoje. Mas ao mesmo tempo, ele é um Deus que está fora do tempo, ele não está preso. Eu e você estamos presos ao tempo, agora é 6h27. Daqui a pouco dá 7 horas, a gente não pode fazer nada para impedir que dê 7 horas. Nós estamos presos a isso. Deus não. Deus está fora disso. Ele está fora do tempo, ele está fora dessa prisão que nós temos, é o tempo, por conta do nosso pecado, por conta de uma série de fatores. Mas ao mesmo tempo ele é um Deus que age aqui hoje. É um Deus que age hoje às 6h28. É um Deus que age hoje 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1. É um Deus que age no tempo, presente, aqui. Então, da mesma maneira que nós temos a profecia do Antigo Testamento, falando de Jesus, que ele seria esse Deus, nós temos a confirmação de que ele é esse Deus e de que ele está conosco até os últimos dias. Aqui no caso, é o que eu falei, a grande comissão, as pessoas entendem a grande comissão como sendo assim, olha, Jesus ele está separando as pessoas para largar a vida delas, para esquecer a vida delas e viver só pregando, E Jesus não fez isso. Jesus usou a palavra ide, que é uma palavra que está ali para expressar a ideia de indo, tá? Então, o id, ele significa indo. Enquanto você vai, você está pregando. Na onde você vai, você está pregando. É como se você traçasse um trajeto daqui até 5 ruas para frente. Você andaria quarteirão por quarteirão. E a palavra de Jesus para você é, enquanto você está indo, você prega. Aonde você estiver andando, você vai pregar. E enquanto você faz isso, enquanto você vai, você anda, eu estou com você. Eu estou ali com você, exatamente no ato da sua vida, no ato do cotidiano, no ato da rotina, no ato da pregação do Evangelho. Basicamente é isso. Cordeiro de Deus. Palavra usada por João. João é quem diz isso. João ele vê Jesus e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João ele vem usar a expressão cordeiro porque era muito comum para o judeu. O judeu ele cresceu. A gente no Brasil, a gente cresce ouvindo algumas histórias de Tiradentes, de Dom Pedro, essas histórias comuns daqui. Os judeus eles cresciam ouvindo histórias dos pais sacrificando animais, dos pais fazendo ofertas, dos pais queimando lá os animais para fumaça, né, chegar até Deus e Deus falar que aquilo era cheiro suave para ele. Deus gosta de churrasco, né? Então queimava o animal, vinha fumacinha e aquilo era cheiro suave. Então os judeus cresciam ouvindo aquilo. E aí João vê Jesus andando, e é exatamente essa a ideia do texto lá. Ele vê Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, esse aí é o Cordeiro de Deus que vai salvar as pessoas. E ele usa a figura do Cordeiro exatamente para trazer na mente das pessoas que no Antigo Testamento era feito o sacrifício de animais. O Cordeiro, para ser sacrificado, para ser aceito, tinha que ser um Cordeiro perfeito. O que era um cordeiro perfeito? Ele não podia ter falha na perna, ele não podia ter nenhuma deformidade, ele não podia ter nenhuma deficiência, ele tinha que ser perfeito. Tinha que olhar para ele tinha que estar são, sadio, 100%. Se não fosse assim, Deus não aceitava. Então, lembra quando eu falei que Deus ele faz as coisas com muito detalhe? E ele faz as coisas de maneira muito clara, muito lógica, muito organizada? Desde o Antigo Testamento, ele vem falando sobre cordeiro, sobre sacrifício, sobre morte. Desde o Antigo Testamento, ele fala que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado. Por isso que ele ordenou que fossem feitos sacrifícios e ofertas para poder perdoar o povo. Mas no fim das contas, não eram aqueles animais que estavam perdoando. Eles estavam fazendo aquilo por fé, confiando que o sangue de um cordeiro puro iria realmente salvar.
Ou seja, a fé daqueles homens do Antigo Testamento não estava naquele bichinho que eles estavam matando ali e derramando sangue. Estava na promessa de Deus, do Cordeiro que viria para tirar o pecado. Então, o tempo todo, aqueles rituais, aqueles sacrifícios apontavam para Jesus. Apontavam para aquele que viria para morrer de verdade, para derramar sangue, para poder substituir pessoas. Então João olha para esse homem e fala, é esse daí, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é aquele que todo mundo falou lá atrás, é esse aqui, ó, é esse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus como Cordeiro é cumprimento de profecia, e mais do que isso, para o judeu, ele entendia dessa maneira, ele fala, pera, lá atrás sacrificava o Cordeiro, esse é o Cordeiro. Aí mais pra frente esse cordeiro vai e morre na cruz. E detalhe, ele derrama sangue. Ele morre com sangue derramado. Então, poxa, peraí. Uma coisa tem a ver com a outra. É isso. Deus ele queria realmente mostrar, desde o Antigo Testamento, que o plano era matar Jesus e Jesus salvar pessoas através da morte dele. É isso. Certo. Jesus humano, tu já falou um pouco. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que assim, o assunto da cristologia é um assunto complicado, tá? Mas só traria alguns alertas só para, como você trouxe a fala no começo de alguém, falando que Jesus ele não foi mais Deus ali depois que ele veio como homem e tal. Isso, logicamente, é impossível, porque se alguém é Deus, com D maiúsculo, tá? Então é impossível que alguém deixe de ser Deus. Se Deus deixa de ser Deus, ele nunca foi Deus. Porque a ideia de ser Deus é a ideia de ser Deus eterno, antes de qualquer coisa existir. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus é eterno. Se alguém criou Deus, então ele não é Deus. Ele realmente é um Deus com D minúsculo. Agora, nós cremos que Jesus Cristo ele é Deus com D maiúsculo. É um Deus eterno, ele existe de eternidade a eternidade. A morte dele foi ali um propósito objetivo para morrer, para salvar pessoas, para cumprir plano, mas ele não deixou de ser Deus. Enquanto ele estava naquela cruz pendurado, sofrendo, ele continuava sendo Deus. Por isso que o brado dele naquele momento, Pai, Pai, por que me desamparaste? Foi um brado ali porque aquilo nunca aconteceu na história. Eternamente Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sempre em comunhão, juntos, perfeitos. Chega em um momento da história em que há ali um rompimento por conta do pecado, por conta da punição de Deus. E aí naquele momento Jesus ele entendeu que ele estava desamparado, porque ele não tinha mais aquilo que ele teve eternamente. Então é um perigo a gente olhar para Jesus Cristo como sendo alguém que é um Deus menor, ou alguém que era Deus e deixou de ser Deus, enfim, é um perigo, tá? É correr desse tipo de pensamento, porque se eu parto para esse tipo de pensamento, eu estou abraçando uma heresia. O que a Bíblia fala sobre Jesus, se você não quiser entrar em detalhe nenhum? Ele é Deus, ele é homem e ele é Salvador. Ponto. Passou disso aí? Separou a natureza? Ele é 50% homem, 50% Deus. Heresia. Ele é 100% homem, mas 100% Deus, mas ele deixou de ser homem em algum momento. Heresia. Ele é 100% homem, mas ele deixou de ser Deus. Heresia. Tudo isso é heresia. A gente tem que correr dessas heresias aí. Se não quiser se aprofundar nisso, entrar nisso, para aí. Jesus 100% Deus, 100% homem. Acabou. Me disseram assim, no comentário da minha caixinha lá, que Jesus era 100% homem só na Terra, por isso ele precisou do auxílio do Espírito Santo, porque senão ele não conseguiria fazer as coisas. Aí eu respondi, mas os três não se separam, entende? Complicado esse tipo de pensamento, hein? É difícil, mas é o que acontece. Hoje em dia as pessoas elas criaram uma imagem de Jesus. Jesus não é mais o Deus eterno, ele é alguém que eu preciso. Ele é que nem o Batman lá em Gotham. Batman lá em Gotham, no filme do Christian Bale, ele fala, eu sou o herói que Gotham precisa. Se Gotham precisa do Batman agora, de um Batman que vai bater, que vai torturar, ele vai ser esse herói. Se Gotham precisa de um herói que só salva pessoas e prende bandido, ele vai ser esse herói. E aí Jesus se tornou esse tipo de figura para as pessoas. Se eu preciso de alguém para cuidar de mim do meu sofrimento, então eu quero esse. Agora, se eu preciso de alguém para poder me ajudar a casar, aí eu vou atrás desse. Agora, se eu preciso de alguém para poder me ajudar a ter dinheiro, eu quero esse. E aí as pessoas criaram várias imagens de Jesus e, enfim, é perigoso. Jesus pecou? É um pensamento que, infelizmente, algumas pessoas têm, tá? Que Jesus, ele por ser homem, ele pecou. E eu havia explicado daquela outra vez
que Jesus ele tinha um corpo como o corpo de Adão. Era um corpo que era possível de ser corrompido. O corpo de Jesus não foi um corpo criado intacto, isento de tentações, não. Tanto é que lá em Lucas 4, a narração da tentação de Jesus ela está em Mateus 4 e em Lucas 4. Só que Lucas dá mais detalhes. Lucas ele diz que Jesus ele foi tentado durante os 40 dias no deserto. Então, todos os dias Jesus foi tentado. E qual que era a tentação de Satanás? Pô, Jesus ficou sem comer. O que Satanás falou? Olha, você é Deus, transforma essas pedras em pão. Ué, você está com fome, não está com fome? Você consegue fazer isso, não consegue? Vai lá e faz. Ele pega e fala isso. Então, a ideia de Jesus ele ter um corpo que era um corpo igual de Adão, que era possível de ser corrompido, não significa que Jesus tenha cometido pecado. Até porque se Jesus cometeu pecado, vamos acabar a live aqui agora, rasgar a Bíblia e ir pro mundão, vamos fazer qualquer coisa aí. Porque se ele pecou, ele não me salvou. Como que um pecador salva outro pecador? Como que alguém em pecado salva alguém em pecado? Não tem como. Para alguém me salvar, alguém tem que ser plenamente santo, alguém tem que nunca ter errado. E é o que aconteceu com Jesus. Hebreus vai dizer assim que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas diferente de nós que somos tentados e caímos, ele foi tentado sem pecado, ele não cometeu pecado algum. E aí, 1 João vai dizer que se nós negarmos essa doutrina, a doutrina de Jesus Cristo como sendo o homem, plenamente homem, só que um homem santo, um homem sem pecado, então nós vamos partir para a ideia de uma heresia também. Nós estamos negando a pessoa de Jesus. E é o que eu falei, se ele pecou, vamos acabar a live aqui, pega a Bíblia que você tem em casa, põe fogo nela e vai para o mundão. Vai encher a cara, vai fazer qualquer outra coisa. Porque não tem sentido. Não tem sentido. Se ele fez isso, se ele é um pecador, ele não me salvou. Agora, se ele me salvou, significa que ele nunca pecou. Significa que ele é perfeito em todas as coisas. Significa que ele cumpriu toda a lei sem pecado, como a própria Bíblia diz. Jesus é Deus, você já falou, né? Jesus santo. Santo. Eu tinha dito também nesse ponto que a santidade é o atributo mais enfatizado de Deus no Antigo Testamento, Deus Pai. A gente tem uma das profecias, uma das revelações, das visões mais magníficas em Isaías 6. Em Isaías 6 é dito que Isaías estava no templo e a glória de Deus encheu todo o templo e ele viu. Ele viu ali o trono de Deus e o trono de Deus era glorioso. O trono de Deus era, sabe, era algo assim, fora do comum. E em volta desse trono tinham serafins, que a gente entende que são figuras angelicais. E esses serafins, eles olhavam para o trono e eles começavam a cantar uns para os outros. Santo, 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 santo é o Senhor. E aí, conforme esses serafins estavam diante de Deus, eles batiam duas asas, eles tinham 6 asas, 3 de cada lado. Eles batiam as 2 asas, eles tampavam o rosto com 2 e tampavam os pés com as outras 2. Tampando o pé em sinal de reverência, de respeito, tampando o rosto porque eles não conseguiam conter a santidade e a glória de Deus, e com 2 asas eles voavam. Então, isso mostra pra gente que nem mesmo as figuras angelicais, sem pecado, criadas por Deus perfeitas, conseguem conter a santidade de Deus, a glória que há na santidade de Deus. Então, se a gente olha para Jesus, a gente está olhando para esse Deus, o Deus que é santo, o Deus que preza pela santidade, um Deus que não nos aceita por nós mesmos, porque nós mesmos somos santos. Nós por nós mesmos, nós jamais vamos conseguir alcançar um nível de santidade mínimo que seja. A santidade, ela sempre vem de Deus para nós. É Deus quem nos santifica, não somos nós que nos santificamos. Eu entendo que até mesmo a santificação ela é monergista, é Deus em nós. Nós fazemos, nós buscamos, nós vamos, mas é Deus operando em nós isso, é Deus nos fazendo santo a cada dia. E aí isso fica muito mais claro lá em João 17, versículo 17, quando Jesus, ele orando para Deus, ele fala: Pai, santifica os meus discípulos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus está dizendo o quê? Que Deus ele deu um meio para que nós sejamos santos. E a ordenança, o padrão, e aqui é importante falar, o padrão de santidade é alto. O padrão de santidade é Deus. A gente tem a mania, o costume de se comparar com quem é pior, nunca com quem é melhor. A gente sempre olha assim, pô, o cara tá ruim, mas eu tô melhor que ele.
Eu tô ruim também, mas eu tô melhor do que ele, sabe? E aí a gente sempre nivela por baixo. Mas quando a gente olha para o padrão que é Deus, que é maior do que nós, que é Jesus, pô, aí fica complicado. Eu tenho que me comparar com quem é melhor do que eu, com Jesus. Então, eu não tenho que estar assim, eu tô ruim, mas pelo menos eu tô melhor do que o Zezinho ali que tá na lama. Não, eu tenho que olhar assim, eu tô ruim, eu preciso olhar para Jesus. Como é que tá Jesus? Como é que Jesus agiu? O que ele fez? Como que foi a atitude dele, o comportamento dele? E aí eu olho, poxa, eu tô mal mesmo, hein? Eu preciso chegar lá. Então, a gente precisa buscar isso. Buscar realmente uma vida perfeita, a gente tem que buscar. Não é um crime você buscar uma vida perfeita. É crime você fingir que você tem uma vida perfeita. É errado, é pecaminoso, é hipócrita. Mas se você busca isso, se você se empenha isso, não tem problema nenhum. É a busca que a gente tem que ter. Sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Então, como que eu tenho que ser santo? Como Deus é. Um dia eu vou conseguir isso? Não sei. Eu não sou ordenado a saber se eu vou conseguir ou não. Eu sou ordenado a fazer, a buscar. Então eu busco sem saber se um dia eu vou alcançar ou não, mas eu vou buscar. Porque esse Jesus que é apresentado no Novo Testamento, ele é o Jesus que ensinou os discípulos e lá na frente Pedro vai replicar a fala de Levítico. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Isso está tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, cabe dos dois. Jesus perdoador. Perdoador. Podia ter emendado esse com o Salvador, porque a ideia de perdão ela está atrelada a isso. Mas, enfim, quando nós pensamos sobre Jesus sendo aquele que perdoa, ele, enquanto esteve no ministério terreno dele aqui, ele escandalizou muito os fariseus por conta dessa questão de perdão. Tem uma série legal que chama The Chosen, tá? É um aplicativo, você consegue baixar o aplicativo e assistir a série e tudo. Ela conta basicamente a história dos evangelhos, ela conta basicamente a história de Jesus. E aí tem um dado momento ali que eles pegam uma história que aconteceu nos evangelhos e faz ali, né, adapta ela na série. E aí é legal você ver porque você imagina como que foi a reação das pessoas mesmo. Porque aí Jesus ele chega diante de um paralítico e fala assim, olha, o que é mais fácil eu falar para você? Levanta e anda ou seus pecados foram perdoados? O que é mais fácil? Você chegar num paralítico e falar assim, seus pecados foram perdoados. É fácil você chegar e falar isso. Jesus ele cura o paralítico, ele faz o paralítico andar e ao mesmo tempo ele fala, os teus pecados foram perdoados. E aí os fariseus ficam, o quê? Como é que você fala que você perdoa pecado? É só Deus que pode perdoar pecado. É exatamente isso. A ideia é exatamente essa. Só Deus pode perdoar pecado. Se Jesus perdoa pecado, logo, Jesus é Deus. É por isso, é essa mensagem que Jesus vem trazer. É por isso que o tempo todo os fariseus ficavam irados com Jesus, porque ele estava dizendo o tempo todo que ele era Deus. O tempo todo ele estava dizendo que ele era Deus. E os fariseus ficavam loucos com isso. Como é que você pode ser um homem, você não tem nem 50 anos ainda e você fala que é Deus? Como isso? A história de Abraão, por exemplo, ele chega lá em João 8, nos últimos versículos ali, ele fala para todo mundo assim, olha, aquele que guardar a minha palavra não morrerá. Aí os fariseus falam assim, pô, mas espera aí, você não tem nem 50 anos, Abraão, nosso pai, já até morreu, você fala que quem não guardar a tua palavra não vai morrer mais? Como assim? Aí Jesus pega e fala, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, ele usa o eu sou, que é usado por Deus lá no Antigo Testamento, Deus Pai. Quando Deus Pai se revela a Moisés, e Moisés fala, Senhor, eu vou chegar diante deles e vou falar quem que me enviou? Quem que mandou eu ir lá? E aí Deus fala, eu sou te enviou. E aí Jesus vem e fala que ele é esse eu sou. Ele cumpre mais uma profecia e ele mostra que ele é aquele Deus de lá de trás que falou com Moisés. É o mesmo Deus que falou com Moisés e é o mesmo Deus que estava ali presente. Então Jesus, como sendo perdoador, é o Jesus que é Deus. É o único que é capaz de perdoar pecado. Não é padre, não é pastor, não é clero, não é igreja, não é bula papal, não é nada. Nada disso perdoa pecado. Você pode clamar por perdão de qualquer pessoa e a pessoa pode te perdoar. Mas se Deus não te perdoar, esquece, você não está perdoado. Você pode estar perdoado diante dos homens, mas diante de Deus, não. Então Jesus, como sendo perdoador, é o único que é capaz de perdoar de fato o pecado. E o perdão de pecados não é você simplesmente esquecer que você pecou.
O perdão de pecado é você não ter mais a culpa sobre aquele pecado sobre você. Se você, por exemplo, mata alguém no contexto de Antigo Testamento, você está cometendo um crime hediondo. O que você vai receber como punição? A morte, pena de morte. Então, a ideia é que você não mais está devendo aquele pecado que você cometeu. Você colhe as consequências dele, mas ele já foi perdoado. Diante de Deus, não há mais dívida. Você merecia o inferno, mas agora Deus te deu o céu. Você merecia a eternidade longe dele, mas agora ele te absolveu e você tem a eternidade junto com ele. Basicamente isso. Lembrando, gente, quem for assistir, que estiver assistindo, que ser pecador não é só assassino, tá? Não é quem rouba, quem mata, O pecado vai muito mais além disso. Eu não sei se foi Paul Washer, algum livro que eu li, que se a gente pudesse expor os nossos pensamentos na sala de aula, não sei quem é que escreveu isso. Como é que você se sentiria, né? Para ver o quanto que a gente é pecador. Claro. Porque na verdade, assim, o pecado ele é a transgressão da lei de Deus, e você faz isso o tempo todo, não necessariamente só matando, roubando, traindo, não. É porque as pessoas convencionou isso, o mundo convencionou isso. O mundo aí fora convencionou que pecado é só aquilo que você vê, né? O pecado, por exemplo, da imoralidade sexual é só quando você se deita com a mulher, com a prostituta, com outra. Não é isso. É o que acontece no coração, lá dentro. Então, o pecado ele é cometido internamente e nem sempre ele é demonstrado externamente. Às vezes ele aconteceu dentro do teu peito, dentro do teu coração e acabou. Às vezes você demonstra isso. Independente do que acontecer, tanto um pecado quanto outro pecado diante de Deus são vistos como pecado, transgressão da lei. E é necessário que Jesus Cristo possa perdoar esses pecados dele. Certo. Jesus como juiz. Jesus como juiz, é o Jesus que ninguém quer. É o Jesus que as pessoas não querem ir fora. É o Jesus que as pessoas querem distantes. É o Jesus que a galera do não julgueis odeia. Eles odeiam esse Jesus. Eles acham que Jesus é alguém que passa a mão na cabeça o tempo todo. Eles acham que Jesus é alguém que perdoa e só perdoa e acabou. Você está perdoado, esquece. É aquele Jesus que você está devendo 1 milhão ali no mercado e de repente ele chega e fala, tá pago, pode gastar tudo de novo. Vai, você está livre, gasta o que você quiser. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Jesus ele vem na primeira vinda dele como Salvador, tá? Ele vem ali como alguém que não vem naquele momento para exercer condenação, e ele diz isso, eu vim não para condenar, mas para salvar, ele vem dizer isso, mas na segunda vinda de Jesus, ele vai vir como juiz, tá? Ele vai vir como aquele com cetro de ferro, aquele que vai executar justiça sobre as nações. As nações vão pagar por todos os pecados que elas estão cometendo hoje. Às vezes a gente fica indignado com tanta coisa errada acontecendo aí fora, com tantas pessoas fazendo coisa errada aí fora, e a gente aqui tentando viver uma vida certinha, e só desgraça, só dificuldade, só problema. E a gente esquece dessa ideia, a gente esquece de que Jesus ele vai vir, ele vai executar a justiça. Ele vai chegar no momento em que ele vai executar a justiça. E a justiça plena, eu e você, nós não sabemos o que é justiça. Amanhã ou depois acontece alguma coisa com algum familiar nosso, alguém perto da... A gente vai querer aliviar um pouquinho o lado dessas pessoas, porque são queridas, porque são pessoas próximas. Jesus não vai ter isso. Jesus ele vai julgar com justiça, tá? Imparcialmente. Com Jesus não vai ter essa. Com Jesus não vai ter argumento, não vai ter desculpa, não vai ter nada disso. Ninguém vai poder chegar diante de Jesus naquele dia e falar, Senhor, eu fiz tanta coisa pro Senhor. Eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz tanta coisa. Jesus vai virar para essas pessoas e falar, eu nunca conheci vocês, nunca, nem sei quem é vocês não fazem parte do meu povo, vocês não fazem parte do meu reino. Ele vai executar a justiça, e essa justiça não só sobre os condenados, mas também sobre os salvos. Ele vai executar a justiça sobre aqueles que ele perdoou. E essas pessoas que ele perdoou, ele vai chegar diante delas e vai falar, vem, não porque vocês foram bonzinhos, não porque vocês obedeceram, não porque vocês fizeram alguma coisa, tá? A salvação está aqui. Então Jesus como juiz é aquele que vai chegar, um dia, o céu vai se abrir, do jeito que fala a Bíblia, e quando o céu se abrir, todo mundo vai ver, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar e não tem para onde correr. Não vai ter para onde correr. Todo mundo vai se dobrar diante de Jesus
e vai ter que receber o julgamento. Então, essa ideia de que morreu e acabou tudo, esquece, tá? Se você quiser arriscar isso, beleza, mas eu já falo para você que não vai acontecer. Jesus ele vai vir e vai julgar tudo de maneira justa, de maneira correta. Excede o nosso julgamento. Nosso julgamento é falho, ele é tendencioso, ele é inclinado sempre a alguma coisa, ele está comprometido por conta do pecado. Jesus não tem pecado, não tem compromisso com ninguém, senão com ele mesmo, com Deus. Então ele vai vir e vai executar justiça sobre todos, igualmente sobre todos. Ninguém vai ficar impune. Glória a Deus. Jesus como profeta. Profeta. Jesus como profeta, ele vem, a gente falou dele como rei, tá? Eu mencionei rapidamente ele como sacerdote lá em João 17, mas a ideia aqui é falar de Jesus dentro dos 3 ofícios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos os reis, nós temos os sacerdotes e nós temos os profetas. O rei no Antigo Testamento, a gente tem a imagem de Davi, de Salomão, a figura daquele que estava à frente do povo, aquele que governava sobre o povo. O sacerdote, nós temos aquele que ia diante de Deus para poder clamar por perdão do povo. Então o sacerdote ele vinha, ele tinha um animal, e a gente tem a figura inclusive do sumo sacerdote, que ele tinha que entrar numa sala, e é engraçado, né? Mais uma vez como que Deus ele é detalhista, ele é meticuloso. O sumo sacerdote ele tinha que entrar dentro da sala, e em alguns momentos ali, no Antigo Testamento, a gente vê que Deus especifica até a roupa que o sacerdote tinha que usar, até a cueca que o sacerdote tinha que usar tinha que ser feito de linho. Não podia ser feito de qualquer outra coisa, tinha que ser feito de linho. Então Deus estabelece como isso iria acontecer. Então o sacerdote ele era responsável por chegar diante de Deus e trazer diante de Deus uma oferta para que Deus perdoasse o povo. Então o sacerdote ia até diante de Deus, falava para Deus: Senhor, aqui está o sacrifício, o povo pecou, perdoa o povo, ele clamava por perdão do povo. E Jesus faz isso em João 17. João 17, a oração sacerdotal, Jesus ele ora inclusive por nós, hoje. Ele ora pelos discípulos, pelos 12 ali, pelos apóstolos, e ele fala assim: eu oro também, Pai, por aqueles que ainda vão crer na tua palavra através de mim. Então, ele está orando tanto por aquelas pessoas que estão ali, quanto por alguém que ainda vai crer, por todos os que vão crer. Então, ainda os que vão crer daqui 100 anos, Jesus orou por aquelas pessoas, ele foi o sacerdote, ele esteve diante de Deus em nome do povo. E aí, por fim, a gente tem o profeta. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, é aquele que é boca de Deus para o povo. Então, a gente tem esses 3 ofícios do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus. Jesus ele vem como sendo descendente de Davi, ou seja, ele é descendente do trono, ele é rei. Ele vem como sendo sacerdote, porque ele se apresenta diante de Deus como representante do povo de Deus. E ele vem como profeta, porque ele vem falando das coisas de Deus. Ele fala do que Deus fala. O tempo todo que Jesus está falando, está profetizando, está pregando, é o que Deus fala. A gente tem, por exemplo, João 14, onde Filipe chega em Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vira para ele e fala: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você ainda me pergunta, mostra o Pai? Você não entende que quem vê a mim vê o Pai? Ou seja, você não entende que ele é tanto Deus quanto Deus Pai? Você não entende que é um só Deus? E o Filipe não entendia, os discípulos não entendiam isso. Mas Jesus vem então como sendo aquele que fala da parte de Deus, aquele que abre a boca e é Deus falando. No momento em que Jesus fala, é Deus falando. No momento em que Jesus abriu a boca, é Deus falando. E Jesus ele tem algumas profecias também que ele diz. Ele prega sobre coisas que vão acontecer. Então a profecia ela não está restrita a um acontecimento futuro. Ela está restrita a uma ideia de ser boca de Deus para o povo. Jesus ele é boca de Deus para o povo e ele fala sobre coisas que vão acontecer. O próprio sermão que Jesus prega, que a gente chama de sermão apocalíptico, que Jesus fala sobre o fim dos tempos e tudo mais, ele está profetizando. Então ele também é um profeta. A ideia toda da gente tirar disso aqui não é só que Jesus é um profeta, não é só que Jesus é um rei, não é só que Jesus é um sacerdote, mas é que nele se cumpre os 3 ofícios do Antigo Testamento. Ele é um só, e nele só tem os 3. No Antigo Testamento a gente tinha Davi, que era só rei. No Antigo Testamento a gente tinha alguns outros homens que eram só sacerdotes. A gente tem Isaías, que era só profeta. Em um homem só se cumpre os 3 ofícios. Só em Jesus ele é rei, sacerdote e profeta. Certo.
Perfeito. Sobre a morte de Jesus. Morreu fisicamente? A morte de algumas pessoas elas questionam, né? Poxa, se ele é Deus, então Deus morreu? Como é que foi isso? Quem que morreu na cruz? Foi só a parte humana de Jesus, né? E nós já falamos disso antes, né? Quando Jesus morre na cruz, ele continua sendo Deus, ele não deixa de ser Deus. Porque se em algum momento ele deixar de ser Deus, ele nunca foi Deus. Se em algum momento ele deixou por um segundo que seja de ser Deus, então ele nunca foi Deus. Porque Deus é eterno. Algo eterno é algo que nunca se acaba, que não tem começo, nem meio, nem fim. E Jesus não teve começo, Jesus não foi criado em algum momento, ele sempre existiu. De eternidade a eternidade, Paulo vai falar isso, de eternidade a eternidade, ele é Senhor. A ideia de Jesus, então, morrer na cruz é o que eu disse, é o sacrifício que era necessário para que Deus os perdoasse. Como é que Deus vai perdoar um ser humano? Simplesmente, tá perdoado, eu vou apagar aqui, ó, num estalo de dedos. E eu dei o exemplo também, Deus ele faz tudo de maneira lógica, ordenada, coerente, meticulosa, detalhada. Então, ele leva Jesus até a cruz, Jesus sendo Deus e homem, ele é o requisito perfeito para poder perdoar pessoas. Então ele morre sim na cruz. Ele morre sim na cruz representando os homens. Mas ele ressuscita, como ele prometeu, representando que ele é aquele prometido do Antigo Testamento. Ele é aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. E ele mesmo falou que ele morreria, 3 dias depois ele ressuscitaria. Por que ele não ressuscitou no dia seguinte? Ele é poderoso, ele poderia ter ressuscitado. Mas ele profetizou que seriam 3 dias. E aí, ele faz uma alusão ao que aconteceu com Jonas. E aí é dito assim nos evangelhos, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha só, ele usou a história de Jonas para que as pessoas entendessem que o que ele estava fazendo ali já foi predito lá atrás. O que aconteceu com Jonas, o que aconteceria com ele, foi só um visual do que aconteceria com ele. Então ele morre sim na cruz, literalmente ele morre na cruz, mas ele ressuscita. E é o que importa. O que importa da morte de Jesus é que ele ressuscitou. Se ele morre e continua morto, a gente estava condenado até hoje. Mas ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Comamos e bebamos hoje porque amanhã a gente vai morrer. E quando morrer, acabou. Se Jesus não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar. Se Jesus morreu e ficou morto, acabou. O aniquilacionismo é verdadeiro. Os ateus estão certos. Morreu e acabou tudo. Não tem mais nada depois dessa vida. Mas se ele ressuscitou, significa que nós vamos ressuscitar. E é o que mais importa da morte de Jesus. Certo. A morte de Jesus foi pré-determinada? Perfeito. A morte de Jesus ela foi tão predeterminada por Deus que a gente tem falas sobre isso. A gente tem, por exemplo, o texto de 1 Pedro, onde Pedro vai falar sobre o sangue de Jesus, ou seja, sangue remete à morte, tá? E aí ele diz lá no versículo 19 do capítulo 1: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, nos últimos tempos, por amor de vós. E por ele, por esse Jesus, por essa obra, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, antes de tudo, antes do mundo existir, Jesus já estava morto. Não literalmente, mas no plano de Deus. E aí quando nós vamos juntar esse texto com o texto de Atos 4, quando Pedro vai falar, Pedro está pregando, está discursando e tal, ele vai falar o seguinte, que a morte de Jesus, o que aconteceu com Jesus, ele ter sido entregue, tudo, foi culpa dos judeus, foi culpa de Pilatos, foi culpa de Herodes, mas tudo que esses caras fizeram foi conforme a mão do Senhor determinou. Então, eles cumpriram o papel deles. O objetivo deles era realmente matar Jesus e Deus usou um meio para isso. Mas já foi determinado.
Desde antes dos tempos, desde antes da Terra existir, desde que antes do tempo. A gente fala de tempo, né? Aqui, a gente está preso ao tempo. Então, desde antes do tempo existir, Jesus já estava lá na eternidade, planejando que ele morreria. Ele veio no tempo e cumpriu o que já tinha sido determinado antes. Certo. Foi voluntária? Jesus quis morrer? Exatamente, foi voluntária. A morte de Jesus foi voluntária e nos evangelhos diz exatamente isso, que ninguém tira a vida dele. Ele livremente a dá. É claro que a agonia de Jesus no Getsemane, quando ele ia para a morte, foi algo que realmente foi difícil. Ele, como sendo homem naquele momento, ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser homem. Então, ele sendo homem, ele sentiu, ele pediu para Deus: Pai, se possível, tira esse cálice de mim. É uma expressão de angústia, de dor. Mas, ainda assim, ele fez isso por vontade própria. Ele desde o momento em que ele foi batizado por João, no Rio Jordão, e ele deu início no ministério dele, ele já vinha contando isso para os discípulos. Tanto que ele conta para Pedro em uma hora, ele fala para Pedro que ele iria para o céu de novo, que ele iria embora dessa terra. E Pedro fala: não, Senhor, não pode acontecer isso, eu não vou deixar ninguém fazer nada com o Senhor. E aí Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, você não pensa com as coisas do alto, você está pensando aqui. Meu plano é eterno, você está pensando aqui. Então, a ideia de Jesus Cristo como sendo alguém que viria para morrer é exatamente o plano dele se cumprindo, tá? Não tem como pensar diferente disso. Ele fez isso voluntariamente. A vontade dele era que a vontade do Pai se cumprisse. E qual que era a vontade do Pai? Salvar as pessoas. E se era a vontade do Pai, era a vontade do Filho também, porque eles são um só. Ok. Morte vicária. Por quê? A gente acabou falando já sobre isso e entra muito na questão do sangue, né? Na questão do derramamento de sangue, na questão da morte punitiva, da substituição. Então, é mais ou menos a ideia que eu tinha trazido sobre o sacrifício do Antigo Testamento. Existiam aspectos de morte. A morte, por exemplo, a expiação, ela vinha para aplacar a ira. Deus está irado, ele está bravo com o povo. E como que você vai aplacar essa ira? Como que você faz com que Deus não derrame essa ira sobre você? Você expia o pecado. É morto alguém para expiar o seu pecado. Então é como se fosse um para-raio, puxasse para Jesus essa ira que era nossa. Por isso que ele morre punindo. Por isso que a maior dor que Jesus sentiu na cruz não foi a dor dos cravos, não foi a dor do sangue, não foi. Foi a dor exatamente da punição. Era Deus derramando a ira dele sobre Jesus, que nunca mereceu essa ira, no nosso lugar. Ele recebe no nosso lugar. Então a morte de Jesus é uma morte de sangue, é uma morte de substituição, é uma morte que realmente em todos os aspectos perdoa pecado. A morte de Jesus é uma morte vicária. A gente precisa falar mais sobre isso para as pessoas, porque não se fala. Fala que Jesus morreu e só, mas não. Tem significado no sangue, tem significado em como morreu, tem significado na maneira como foi punido isso, do porquê que foi punido isso, no lugar de quem que foi punido isso, e tem que ser dito mais essas coisas. Certo. Expiatório e sacrificial já está dentro dessa explicação, né? Sacrificial é de entrega, né? É sacrifício, o remetendo ao Antigo Testamento, e a expiação, a ideia de aplacar a ira de Deus. Um Deus que está irado e ele vai receber essa ira no lugar de pessoas. Propiciatória. Tá. Propiciatória. É porque, na verdade, quando tudo que a gente fala expiação, a propiciação, a gente está falando exatamente de sangue, a gente está falando de sacrifícios do Antigo Testamento, coisas que foram feitas no Antigo Testamento. Lá em Levítico existem algumas ofertas que eram feitas, alguns animais para perdão de pecados, outros eram ofertados para oferta entregue a Deus. E aí Jesus vem e cumpre todas essas ofertas. A propiciação de Jesus, a morte de Jesus, foi algo que abrangeu. Então Jesus ele morre na cruz por pessoas do passado, do presente e do futuro. Não foi uma morte só para os judeus. Não foi uma morte só para aquele grupo étnico de pessoas. Foi uma morte para pessoas do mundo todo. Por isso que João vai dizer lá em 1 João capítulo 2, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Ou seja, pessoas espalhadas em todo o mundo receberam aquele sacrifício de Jesus da mesma maneira. Tanto judeu quanto gentil, tanto grego quanto bárbaro, tanto o cita quanto qualquer outro, todos eles
receberam a morte de Jesus como uma morte propiciatória. Deus aceitou essa morte, Deus aceitou esse sangue, Deus aceitou a maneira como isso foi feito. E é por isso que a gente tem a morte de Jesus, expiatória, propiciatória, todas elas remetendo a sacrifícios do Antigo Testamento cumpridos em Jesus. Redentora, está incluído nisso também? Redentora tem a ver com redenção, e aí a gente pode falar sobre a necessidade que nós temos de redenção. Redenção e redimir. Se algo não está bom, vamos imaginar, se eu erro com alguém e eu falo assim, agora eu vou me redimir. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar resolver, eu vou tentar meio que cobrir aquele erro que eu cometi. Eu vou tentar fazer algo para aquela pessoa. Então, se eu penso em uma morte redentiva, eu estou pensando em uma morte que corrige problemas, que corrige pecado, uma morte que resolve o problema do pecado. Então, a morte de Jesus é uma morte redentiva. Jesus ele é a redenção dos nossos pecados, porque nós temos um problema. Como é que resolve esse problema? Tem que morrer alguém. E não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser Deus e tem que ser homem. Então, Jesus morre, e quando ele morre, a morte dele é uma morte que redime pessoas. A história toda, a gente tem o pecado reinando e abundando sobre as pessoas. Jesus vem e através da morte dele, ele redime, ele transforma o que era em algo novo. A morte de Jesus, ela vem para redimir. Então Jesus ele é o Redentor, por isso que ele é o Redentor. Jó vai falar isso. Jó vai dizer lá atrás, há muito tempo atrás, eu sei que o meu Redentor vive. E sei que no fim ele se levantará sobre a terra. Ele nem fazia ideia que era Jesus, o nome de Jesus, tudo, mas ele confiava na promessa. Por isso que ele chama Jesus de Redentor. Jesus é aquele que redime, é aquele que resolve o problema do pecado para nós. Para encerrar sobre a morte substitutiva. Morte substitutiva. Eu cometi um crime, eu preciso pagar por esse crime. Se eu mato alguém aqui hoje na minha cidade, a polícia me prende e me leva para cadeia. Eu vou ser julgado e aí eu tenho que pagar pelo meu crime, certo? Só que, se alguém aparece e no meu lugar toma a responsabilidade, as consequências do crime que eu cometi, essa pessoa está me substituindo. Jesus ele vem fazer isso com todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Ele entra no nosso lugar, ele substitui a nossa morte. Por isso que nós não podemos dizer que Jesus ele morre na cruz por todas as pessoas do mundo, indistintivamente. Porque se ele morre por todas as pessoas, ele está substituindo todas as pessoas. E ele não substitui todas as pessoas, porque tem gente que vai para o inferno. Tem gente que vai ser condenada. Então, se tem alguém que vai ser condenada, Jesus não substituiu essa pessoa. Jesus ele substitui somente aqueles que são salvos, aqueles que creem. Se eu creio, se eu deposito a minha fé em Jesus, eu estou confessando a minha salvação, então eu estou entendendo que Jesus ele me substituiu. Eu estou, então, sendo tirado do lugar de punição e Jesus morre por mim. Jesus ele bebe o cálice da ira. Ele recebe de Deus a punição de todos os meus pecados, desde o primeiro até o último. Todos, ele recebe a punição. E eu estou livre de pagar por esses pecados. Eu posso colher as consequências, mas isso não significa que eu vou ser condenado ao inferno por causa desses pecados. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, não há. Amém. Os resultados da morte de Cristo, tá? Ele remove o pecado, anula o poder do pecado. Exatamente. Tem mais depois? Mais algumas. Não, porque aí eu acho que estão todas ligadas. Eu lembro que a gente acabou falando elas. Década da maldição e escravidão da lei. É isso. A morte de Jesus na nossa vida ela tem efeito prático, tá? A gente vive diferente de como a gente vivia antes. Se antes a minha vida era uma vida de pecado, constantes pecados e mentindo, tendo imoralidade sexual, ignorando, roubando, etc, etc. Se eu faço tudo isso antes, hoje eu não faço mais. A consequência da morte de Jesus na minha vida faz com que agora eu viva uma vida diferente. Quando eu peco agora, é um peso enorme na minha consciência. Eu não consigo ignorar isso. Eu não consigo achar que está tudo bem, esquecer tudo e pronto. Isso fica na minha cabeça martelando, porque agora Jesus morreu por mim.
Jesus, como é que eu posso, então, agora brincar? Spurgeon fala isso, né? Jesus morreu por mim, como é que eu posso brincar com o pecado? O pecado matou meu amigo. Como é que eu posso brincar com aquilo que matou o meu amigo? Como que eu posso brincar com o pecado? Então, a morte de Jesus, ela tem um aspecto prático, porque se eu sou salvo, eu não vivo mais aquela minha vida. Gálatas 2:20 vai dizer basicamente isso. Ele fala assim, Paulo fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida agora é diferente. E aí, você falou do aspecto da lei, o peso da lei sobre nós é muito grande, porque se nós tentarmos cumprir a lei, nós vamos falhar literalmente em tudo. Nós vamos falhar, não adianta. A gente pode tentar cumprir a lei o dia inteiro, em um dia. Nós não vamos conseguir cumprir toda ela. Vai chegar em um momento em que nós vamos falhar, e aí se nós quebramos um mandamento da lei, a gente já quebrou a lei toda. A Bíblia vai dizer isso. Se eu quebrei sequer um tiozinho da lei, eu quebrei toda a lei. Nesse sentido, então, eu não consigo guardar a lei. Só que a lei não me condena mais. Jesus já me substituiu. O meu pecado já está nele. Todos os pecados que eu cometi foram carregados por ele. Então, eu não tenho mais que me preocupar em cumprir a lei para ser salvo. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho que cumprir a lei porque eu sou salvo. É diferente, a minha perspectiva mudou. Antigamente, antes de ser convertido, eu tentava cumprir tudo direitinho para ver se eu conseguia ter umas coisas boas, né? Vou fazer o que é certo para ver se eu consigo receber uma coisa boa, né? Não, agora é diferente. Eu cumpro porque eu sou salvo. É natural de mim agora querer isso. Minha vida agora é essa. Minha visão de mundo mudou. Então, a lei não tem mais poder sobre mim. Ela não me condena mais. E quando eu peco, eu tenho um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Certo. E a remoção das barreiras entre judeus e gentios. Sim, sim. No Antigo Testamento a gente tem o que nós chamamos de etnocentrismo. O etnocentrismo é a etnia sendo centrada. Então, os judeus tinham muito isso. Os judeus, eles se vangloriavam por ser povo de Deus. Os judeus se vangloriavam porque eles eram circuncidados. Os judeus se vangloriavam porque eles receberam a lei. Só que Jesus vem e mostra que isso daí não significa nada. Ele não vem para poder salvar judeu. Ele não vem para poder salvar uma pessoa de um grupo étnico específico. Ele vem para salvar pecadores. E quem é pecador? O judeu é pecador, o gentil é pecador. Todo mundo é pecador. Então ele vem para salvar indistintivamente as pessoas. Então ele vem para mostrar que a igreja ela vai precisar ter união por causa de Jesus, independente da etnia. E com isso a gente tem os episódios depois lá, Paulo com os Gálatas lá, e ele exortando Pedro, porque Pedro estava vivendo de um meio, de um modo ímpio e tudo mais. A gente vê a preocupação agora de Paulo em ter unidade, mesmo que sejam judeus e gentios. Romanos 14 vai dizer isso. Romanos 14, Paulo vai falar, olha, se o teu irmão ele se escandaliza com você que come carne, o que você vai fazer? Não come carne para não escandalizar seu irmão. E aqui claramente ele está falando para uma igreja, a igreja em Roma, que tinham judeus e gentios. Era uma igreja composta pelos dois tipos de pessoas. Só que o que Paulo está dizendo? Olha, pode ser que tenha judeu imaturo dentro da igreja. Se tiver judeu imaturo dentro da igreja, você, gentil, que é maduro, pensa nele. Você tem que ter comunhão com ele. Então a ideia de não ter mais barreira é que agora a igreja ela é una. Não existe mais essa de porque é judeu é povo de Deus. Não, o povo de Deus é quem confessa e crê em Jesus. Ponto. Quem não confessa e não crê, não importa se é judeu, não é parte do povo de Deus e acabou. Certo? E ele anula também a distância entre o cristão e Deus. Exatamente. A gente tem agora como se chegar diante de Deus, né? 1 João, capítulo 1, vai dizer isso, né? Que João fala, filhinhos, não pequem. A ideia é, não pequem. Mas se vocês pecarem, se acontecer em algum momento isso, lembrem-se que tem diante de vocês um advogado, diante de Deus. É Jesus. Então, Jesus ele vem como advogado, ele entra diante de Deus em nossa defesa. Ele está diante de Deus nos defendendo, nos dando ali, agora, a oportunidade de se achegar diante de Deus que nós antes não tínhamos. E a partir de agora, então, Jesus é visto como nosso advogado. Por causa de Jesus, a gente consegue falar com Deus. Sem Jesus, está todo mundo condenado no inferno. Se Deus olha para mim e não vê a figura de Jesus na minha frente, eu estou condenado ao inferno. Acabou para mim. Certo.
Agora, vamos falar sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou fisicamente ou só em espírito? Literalmente Jesus ressuscitou. Tanto que as pessoas foram olhar o corpo dele lá no túmulo e não viam. Ficaram assim, assustados e tudo mais, só que o corpo dele não estava mais lá. Ele ressuscitou literalmente. Da mesma maneira que nós vamos ressuscitar. É importante lembrar que a maneira como Jesus ressuscita é como nós vamos ser ressuscitados nos últimos dias, para o céu, para a eternidade. Se Jesus não ressuscitou literalmente, nós também não vamos ressuscitar literalmente. Pressupõe exatamente isso. Eu fui ressuscitado literalmente, Jesus também foi ressuscitado literalmente. O aspecto de ressurreição é literal, porque eu vou ir para a eternidade com Deus literalmente. Se for para eu ir em espírito lá vagando que nem uma alma pena, sentido. Jesus não ressuscitou assim. Jesus ressuscitou literalmente como uma pessoa, o corpo dele. Tanto que os discípulos, depois que viram ele, alguns não reconheceram. Tomé precisou tocar na ferida do machucado, né, na mão dele, na cicatriz, para poder saber que ele era Jesus. Então, sim, literalmente. Porque se ele não ressuscitou literalmente, nós também não ressuscitamos literalmente. O que é a ascensão de Cristo? Jesus, ele ascendeu, subir. Ascensão tem a ver com subir. Então, a ascensão de Cristo está lá em Atos 1. Depois que ele dá as últimas palavras ali em Mateus 28 e tal, ele termina o propósito dele aqui, ele vai ser assunto ao céu e ele sobe ao céu. E ele diz que da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer. Ele foi assunto, e assunto é subir. A assunção de Jesus significa que ele não mais está presente em corpo. Em corpo ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu. Certo. Para encerrar aqui, Jesus vai voltar e por quê? Nessa fala de Atos 1 que eu acabei de falar, ele diz assim que, ele fala para os homens, né, por que vocês estão olhando desse jeito? Da mesma maneira que ele sobe, ele vai descer. Ou seja, ele subiu literalmente com pessoas olhando e vendo ele subir. E ele vai descer literalmente com pessoas vendo e olhando ele descendo. Filipenses vai dizer exatamente isso, que todo olho verá. Todo olho verá. Então Jesus, sim, ele vai voltar literalmente. Todas as pessoas vão ver Jesus voltando. E aí, quando isso acontecer, vai ser alegria para uns e vai ser terror para outros. Vai ser alegria para aqueles que esperam e vai ser terror para aqueles que não esperam ou para aqueles que acham que vem, não sei e tal. Por isso a chamada é: olha hoje, pensa hoje, clama hoje e confia, porque ele vai voltar. Amém. Então foi isso, gente. Muito obrigada, Clinton. O pessoal vai acostumando aí com o Clinton, porque ele vai fazer bastante live com a gente, porque tu explica de uma forma que a gente consegue entender, né? Isso é muito importante. Não adianta vir aqui falar em grego, né, e ninguém entender a mensagem do Evangelho, né? Não adianta. Então tá, obrigada. Precisando, estou à disposição. Certo. Tchau, gente. Tchau.